Fala galera, Eduardo aqui da Evolution Imagens e Curso com Drone e mais um Bora Voar! Pessoal, essa semana aí, né, nós estamos na última semana no mês de julho de 2022 e para quem tem acompanhado os noticiários, as mídias, né, as redes sociais, tem visto que infelizmente a gente teve uma notícia um pouco triste aí no universo dos drones. Eu estou falando do acidente que aconteceu lá em Brasília, durante um show, onde uma moça foi atingida por um drone. Esse drone ele caiu, eu vou botar algumas imagens de reportagem para vocês verem, e acabou atingindo o olho dela e por muito pouco essa moça não perde a visão. Então, primeiramente a gente vem aqui desejar que ela se recupere, tenha uma boa recuperação e que não tenha nenhuma sequela e que providências sejam tomadas. Por quê? Existem regras, pessoal, para a operação de drones. Então, a gente sempre bate nessa tecla, principalmente com o contratante, para evitar qualquer problema, né? Existem essas regras e se essas regras forem seguidas, não é que os acidentes não vão acontecer, eles podem acontecer, mas a chance de acontecer é muito menor. Então lá no caso do show, por exemplo, é necessário que tenha anuência, né, das pessoas que estarão naquele show. Então quando vai comprar o ingresso, elas precisam dar anuência, elas precisam concordar de que haverá uma operação com drones no local e mesmo assim é necessário que os operadores sigam as regras, como manter o equipamento no visual, eles têm que estar visualizando a aeronave, tem que fazer toda a análise de risco daquele lugar, né, para se operar. Infelizmente, no caso dela, aconteceu esse acidente e agora ele tem que ser analisado pelos órgãos competentes e para que evite, né, para que mais pessoas possam saber que existem as regras, existe a fiscalização. Infelizmente essa fiscalização ela é mais ativa quando acontece algum acidente, mas é necessário seguir essas regras justamente para minimizar, para mitigar o risco de novos acidentes. Você imagina, por exemplo, poxa, se essa moça perde a visão, é uma coisa que não tem preço que pague, né? Por mais que ela seja indenizada, por mais que as empresas envolvidas declarem que estão ali apoiando ela, mas seria algo que mudaria a vida dela. Então, para evitar que acidentes como esse ocorram, né, assim como os outros têm ocorrido também, aconteceram alguns meses atrás, ocorreu um outro acidente, onde uma moça ficou com um drone enroscado na cabeça, lá no cabelo, né? Então não é legal, gente. Poxa, é uma aeronave, é um equipamento que tem um peso, ele tem uma velocidade. Hoje eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é uma hélice do drone, por exemplo, né? Então, se a gente observar aqui, ele é basicamente uma faca, né? É um equipamento, é uma estrutura de plástico, geralmente, só que ela é muito fina. Então, isso aqui pegando no olho, por exemplo, pode cegar facilmente, né? Ele corta, né? Infelizmente, eu já tive a oportunidade de me acidentar com uma hélice dessa, pegando no meu dedo e faz um corte bem profundo e fica sangrando durante muito tempo. Então, no olho, isso aqui, se pegar em cheio no olho, é fatal, né? Vai causar aí um dano bem grave no olho. Então, a gente está aqui para isso, né? O Bora Voar de hoje vem para falar um pouquinho sobre essa questão de regras, né? Para vocês terem ideia, tanto o operador quanto o contratante, né? A pessoa que contratou, são responsáveis por isso, né? Então, muito cuidado, porque não é só o operador que é responsável nessa hora. A pessoa que contratou esse operador também é responsável num caso de acidente. Existem casos aí, por exemplo, que o drone ele acaba interferindo no espaço aéreo. Para vocês terem ideia, um equipamento, né, o drone ele é uma aeronave, ele é cadastrado, registrado, ele deve ser cadastrado como uma aeronave não tripulada, ou seja, é a mesma coisa de um avião, de um helicóptero. A diferença é que ele não leva gente. Só que pela capacidade que esse equipamento tem de chegar em grandes altitudes, de interferir no espaço aéreo, o operador ele precisa seguir essas regras. Por exemplo, um drone, o nosso equipamento aqui que nós operamos, aqui na Evolution, ele tem a capacidade de chegar até 500 metros de altura. Essa é a capacidade do equipamento. Poxa, Du, mas você faz voos a essa altura? Óbvio que não. Por quê? Primeiro, acima de 140 metros nós temos o tráfego de helicópteros. O mínimo que uma aeronave tripulada pode voar numa área urbana, né, são 140 metros. Então, se a gente botar o nosso drone acima de 140 metros, numa área aberta,
pode ser que ele venha colidir com o helicóptero. E por mais que o helicóptero seja grande, o drone seja relativamente pequeno perto dele, ele pode derrubar uma aeronave. Dependendo de onde ele pegar ali, ele pode pegar um rotor da aeronave, danificar e causar a queda desse equipamento. Com isso, a gente vai ter um acidente aéreo grave, né, porque ele vai estar envolvendo pessoas. E toda vez que se envolve operação de drone versus pessoas, a gente tem um risco elevado. Então, no caso dela, por exemplo, era um show onde tinham várias pessoas e você tinha um equipamento voando. Por mais leve que ele seja, e esse leve é relativo, né? Porque quando você tem um equipamento que pesa ali 500 gramas, 300 gramas, voando, né, ele desenvolve uma velocidade ali às vezes de 60, 70, 100 km por hora ou até mais. Então você tem algo nesse peso aí voando, ele se torna algo perigoso. É a mesma coisa de você arremessar, por exemplo, sei lá, uma garrafinha de meio litro de água, né, de 500 ml, se você arremessar ela em alguém, machuca. Agora você imagina um equipamento com as hélices rodando, vindo numa velocidade de 100 km por hora, é o que ele pode, às vezes, atingir, geralmente atinge. Então é algo que tem que ser pensado. Não pode ser simplesmente, vou chegar lá, vou contratar um serviço de drone, vou botar para voar ali e seja o que Deus quiser, vai ficar legal, as imagens ficam lindas e tudo mais, mas é segurança das pessoas. É isso que a gente vem questionar. Porque depois que acontece o fato, não dá para mudar. No caso dela, realmente não teve a questão, ela não ficou cega, mas se acontecesse, gente. Então, são momentos que a gente tem que pensar, né? Tanto para quem opera drone, quanto para quem contrata serviço com drone, tem que saber das regras, mesmo para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de situação que venha expor as pessoas. Nós fizemos recentemente um trabalho de um voo em um evento indoor. Nós escolhemos o horário onde tinha menos, o volume de pessoas era muito baixo, basicamente o lugar estava vazio, para evitar essa questão. Era um lugar onde o drone voava próximo a estruturas, então teve toda essa preocupação de fazer essa análise de voo, né? Fazer o planejamento de voo para que acontecesse fora do horário de pico. Porque se ele cai e machuca alguém, seria mais um caso desse aí, e o que a gente não quer, principalmente por causa da segurança das pessoas. Outra questão, né, que às vezes aparece muito, poxa, estava na praia e vi o drone voando. Pessoal, muito cuidado ao fazer voos, né, em lugares como esse, principalmente na praia. Por quê? Primeiro, você tem os banhistas, né, e lembrando que a regra ela é que o drone tem que ficar a 30 metros de qualquer pessoa que não autorizou, ele não pode chegar a menos de 30 metros, exceto que a pessoa autorize. E outra, em algumas regiões, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, no Guarujá, Bertioga, você tem aeronaves de resgate sobrevoando a praia. Então, você tem ali um drone e uma aeronave tripulada, geralmente aqui em São Paulo é o Águia que faz esse trabalho. Um abraço lá para o pessoal do Águia, né, do grupamento aéreo. E eles estão fazendo ali o voo para observar se não tem ninguém se afogando, se alguém precisa de socorro, e você está com o teu drone lá fazendo filmagem na praia, filmando as pessoas. E de repente interfere ali com o Águia, né, com o helicóptero da Polícia Militar. Galera, muito perigoso, né, não vale a pena, é um risco que não vale a pena correr, porque você está colocando uma aeronave tripulada em risco, você está colocando pessoas em risco, você está colocando teu equipamento em risco, que é o menor dos problemas, vamos dizer assim, mas são riscos que você tem que analisar para ver se realmente vale a pena correr esse risco, se expor dessa forma, porque no caso de um acidente, você, piloto, né, pessoa que está ali, vai ser penalizada. Então, sempre fazer planejamento de voo certinho para evitar esse tipo de situação, saber das regras, estudar as regras. Poxa, Du, eu vou comprar um drone, eu quero aprender. Busque profissionais qualificados, pessoas que trabalham com drone, né, profissionalmente para poder te instruir. Vale a pena, é um investimento que você faz também para não ter essa dor de cabeça ou saber que existem as regras, porque não adianta nada depois que aconteceu você fala, mas eu não sabia das regras. Ok, você não sabia, mas elas existem e você tem que seguir essas regras. Então, para evitar esse tipo de situação, para evitar machucar alguém,
para evitar qualquer situação. De repente você vai fazer um serviço também, o contratante não sabe, você não expõe essas regras para ele, não deixa claro. Aí acontece alguma coisa, depois que aconteceu, que nem eu falei, não dá para voltar atrás e arrumar. Tá bom, galera? Então o Bora Voar de hoje, a gente não está mostrando nenhuma novidade, nenhuma área. A gente veio aqui realmente só para falar dessa situação e expor isso que infelizmente acontece. Às vezes empresa que vai contratar um piloto de drone, ele não é qualificado, ele não sabe das regras, ele não segue as regras, né, não possui seguro. Para vocês terem ideia, existe um seguro que chama seguro reta, que é um seguro de aeronave que cobre danos a terceiros. Para acionar esse seguro, a empresa paga, né, o operador de drone paga esse seguro a uma seguradora, e para acionar precisa estar tudo correto. Precisa ter autorização de voo, precisa ter autorização das pessoas em caso de eventos. Vamos supor que o drone bata em uma árvore ou, sei lá, de repente pega uma linha de pipa e caia, mas você está com o seguro reta tudo certinho? Ok, o seguro reta ele vai ser acionado e vai cobrir todas as despesas de danos a terceiros. Né? Mas você precisa estar correto, de acordo com a legislação, com o equipamento homologado, de acordo com todas as regras que a ANAC, DSEA e a Anatel regem aqui no Brasil. Eles são os órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização. Tá bom, pessoal? Então, dessa vez o Bora Voar veio trazer esse alerta, né, para que quem opera drone ou quem quer entrar no mercado de drone saiba. Busque informação, busque qualificação e busque voar dentro das normas aí para não ter nenhum problema, não causar nenhum problema às outras pessoas, o que é algo extremamente desconfortável. Nós entendemos a situação do piloto também, mas nessa hora é preciso ser firme no que é correto. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, vai dando teu like, compartilha com outras pessoas também. Desejamos que todos estejam bem nas operações com drone, que se tiver algum drone sobrevoando você aí, saiba que existem regras para isso e que elas precisam ser cumpridas, tá bom? Pessoal, fico por aqui e espero vocês no próximo Bora Voar!